a verdadeira cura da carência afetiva. Como preencher o vazio sem depender de ninguém. Há um tipo de vazio que não se preenche com presença, nem com palavras bonitas, nem com gestos de atenção. Um buraco silencioso, quase invisível aos olhos do mundo, mas que grita dentro do peito. É a carência afetiva. Um desejo profundo de ser visto, reconhecido, amado, muitas vezes por alguém que nem sabe da nossa existência, ou que não pode nos dar o que esperamos. E é nesse buraco que tanta gente se perde, tentando receber do outro o que deveria vir de dentro. Mas o que poucos percebem é que esse vazio não é sinal de fraqueza. É um chamado, um convite da alma para um retorno ao essencial. A carência, quando escutada com sabedoria, revela onde estamos feridos, mostra onde faltou colo, onde não houve escuta, onde fomos deixados esperando por um amor que nunca chegou. E se você sente esse vazio, não está quebrado, está em processo. Hoje, vamos falar sobre como transformar essa dor em força. Não com frases prontas ou autoajuda superficial, mas com práticas reais de reconexão interior. Vamos entender o que está por trás da carência afetiva e descobrir que o amor que você tanto procura já existe dentro de você. A questão não é se alguém vai te amar menos, mas se você está pronto para ser seu próprio abrigo. Neste vídeo, não vamos negar a dor. Vamos acolhê-la. Vamos silenciar os ruídos de fora para ouvir o que o coração está tentando dizer. E então, passo a passo, você vai perceber. Não é sobre depender de alguém, é sobre lembrar quem você é e voltar inteiro para si. A raiz da carência, o que está por trás da nossa sede de amor. A carência afetiva não nasce da ausência do outro, mas da desconexão com a própria essência. Por fora, pode parecer apenas um desejo comum, menos querer estar com alguém, ser cuidado, ser amado. Mas por dentro, a raiz é mais profunda. Muitas vezes, esse desejo é um reflexo de uma infância onde nossas necessidades emocionais não foram plenamente atendidas. Não é sobre culpa, é sobre compreensão, sobre reconhecer que faltou colo, faltou presença, faltou segurança emocional e que, por isso, aprendemos a buscar no externo aquilo que nunca foi cultivado no interno. Carência não é sinônimo de fragilidade. É uma tentativa de suprir, do lado de fora, um espaço que ficou vazio por dentro. É como um corpo com sede tentando beber da chuva. Mesmo que molhe por alguns instantes, nunca será suficiente. Por quê? A água que realmente sacia precisa vir de uma fonte interna, construída com presença, autocuidado e reconciliação com a própria história. E aqui vem o ponto mais importante. Enquanto não entendermos a origem da nossa carência, vamos seguir repetindo os mesmos ciclos. Relações em que damos demais esperando ser vistos. Laços em que nos anulamos com medo de sermos abandonados. Vínculos em que o afeto se confunde com necessidade. E o amor vira dependência. Tudo isso nasce do mesmo lugar, da ilusão de que alguém pode nos completar. Mas ninguém nos completa. Pessoas nos acompanham, nos somam, nos inspiram, mas o trabalho de preencher o vazio é interno e só começa quando temos coragem de olhar para a dor sem julgamento, de aceitar que sim, fomos feridos, mas que agora podemos escolher um novo caminho. Curar a carência é um processo de reconciliação com o passado e de presença com o presente. É aprender a escutar suas próprias necessidades, sem exigir que o outro as antecipe. É criar um espaço interno onde você seja sua própria referência de valor, onde sua autoestima não dependa da validação alheia, e sim da consciência de quem você é. E isso não se constrói com pressa, mas começa com um passo, o
de parar de fugir do silêncio, porque é no silêncio que a alma fala. E talvez, pela primeira vez, você possa se ouvir com o mesmo carinho que esperava receber dos outros. Talvez, neste exato momento, você esteja se tornando a presença que sempre buscou. E isso já é o começo da cura, preencher o vazio. Como se tornar fonte do próprio amor. Existe um momento silencioso na jornada de quem se sentiu carente por muito tempo. Aquele instante em que a pessoa percebe que não adianta mais esperar. Não é um momento de frieza ou desilusão, mas de maturidade emocional. A consciência de que ninguém virá nos resgatar daquilo que nós mesmos alimentamos. E que o vazio, por mais desconfortável que seja, pode ser um convite à reconexão e não um castigo do destino. O vazio afetivo não precisa ser preenchido com mais distrações, mais relacionamentos, mais demandas. Ele pede presença, pede que você volte para dentro e descubra como nutrir sua própria alma. E ao contrário do que muitos pensam, isso não significa se tornar frio, solitário ou indiferente. Significa, na verdade, se tornar inteiro. Comece observando em quais momentos você sente que precisa de alguém para se sentir válido. Quais situações fazem você se apegar ou se desestabilizar emocionalmente? Essas respostas são bússolas, apontam as partes de si que ainda esperam ser reconhecidas, mas que você pode começar a acolher com a própria presença. Criar um espaço interno de amor próprio não é um discurso bonito de redes sociais. É um processo de construção prática e começa com pequenos hábitos. Estabelecer limites saudáveis, aprender a dizer não sem culpa, reservar momentos de silêncio para escutar a si mesmo, desenvolver hobbies que te conectem com alegria e, principalmente, tratar seus próprios pensamentos com gentileza. A forma como você se fala quando está em dor molda diretamente sua autoestima. Se você se abandona internamente nos momentos difíceis, acaba reforçando a ideia de que só o outro pode te amparar. Mas se você permanece com você, mesmo quando tudo parece desmoronar, isso é amor, isso é cura. A carência enfraquece quando você se torna fonte. Quando, ao invés de correr atrás de alguém para te completar, você se transforma em alguém capaz de transbordar. E aí, qualquer relação deixa de ser um refúgio da solidão e passa a ser um espaço de troca genuína, menos entre duas pessoas inteiras, não entre duas metades tentando se salvar mutuamente. Transformar-se em fonte do próprio amor não é uma negação do afeto externo. É uma preparação para recebê-lo de forma mais saudável, sem medo de perder, sem dependência emocional, sem cobranças invisíveis. Porque quando você se basta, o amor do outro vira bônus, não necessidade. Esse é o ponto de virada. Entender que seu valor não depende do quanto te amam, mas do quanto você aprendeu a se amar em verdade. Quando a alma silencia o encontro com o amor que não falha. Existe um tipo de solidão que não é ausência de pessoas, mas ausência de sentido. Mesmo cercados de gente, podemos nos sentir sozinhos quando o nosso coração está desconectado do essencial. A carência afetiva, em sua raiz mais profunda, muitas vezes revela essa desconexão não apenas com o outro, mas com a própria alma. Por isso, a verdadeira cura começa quando paramos de buscar fora o que só pode ser revelado dentro. O silêncio não é vazio, é caminho. É nele que a alma sussurra verdades que a pressa, o medo e o apego insistem em calar. E uma dessas verdades é simples e libertadora. Você já é amado. Não o amor condicional que nos deram, nem o amor que depende de aprovação, presença ou reciprocidade, mas um amor que simplesmente é.
um amor que sustenta a existência, que pulsa na respiração, que vibra no coração, que se revela no instante presente. Esse amor não pede esforço, pede entrega. Ao reconhecer esse amor, que alguns chamam de Deus, outros de vida, fonte, consciência ou presença, menos algo começa a mudar. A sede emocional vai dando lugar a uma serenidade que não precisa ser explicada. Você já não corre atrás de afeto como quem busca ar. Você respira e, ao respirar, compreende. Você está seguro. É claro que o desejo de ser amado permanece. Somos seres de relação, mas esse desejo já não comanda sua paz. Você ama sem implorar, oferece sem esperar pagamento emocional e, acima de tudo, se cuida com ternura, porque sabe que existe um amor maior que te habita menos e que nunca te abandona. Essa dimensão espiritual não nega a dor humana, ela a acolhe e, ao acolhê-la, a transforma. A ferida da carência se torna um portal para a cura mais profunda. A lembrança de que você já é inteiro, já é digno, já é suficiente. Silenciar para encontrar esse amor pode parecer estranho no mundo barulhento, mas é nesse silêncio que a alma floresce. E quando ela floresce, a necessidade de ser amado se converte em capacidade de amar, com presença, com leveza, com verdade. O risco de se perder tentando preencher o outro. Em muitos momentos da vida, tentamos preencher o vazio que sentimos, oferecendo o que temos de mais íntimo, nossa atenção, nosso afeto, nosso tempo. Fazemos isso esperando, ainda que inconscientemente, que o outro retribua com algo que nos falta. Entramos em relações, não apenas amorosas, mas também familiares, de amizade, de trabalho, onde oferecemos tudo de nós e ainda assim saímos com a sensação de que estamos esgotados e sozinhos. É nesse ponto que precisamos despertar para uma verdade delicada, mas essencial. Quando colocamos no outro a responsabilidade de curar nossas feridas, inevitavelmente acabamos nos ferindo ainda mais. Porque o outro, por mais que nos ame, não tem como tocar o que só nós conseguimos alcançar em nossa própria alma. Ao tentar preencher o outro esperando que ele nos preencha em troca, ficamos aprisionados numa dança de expectativas e frustrações. Talvez você já tenha sentido isso. Dar tudo de si, fazer de tudo para ser visto, ser amado, ser necessário, e quando percebe, está se moldando, se sacrificando, se esvaziando em nome de uma conexão que nunca chega como você gostaria. E aí surge o esgotamento. Surge aquela sensação de estar presente, mas não ser tocado, de falar, mas não ser escutado, de existir, mas não ser verdadeiramente acolhido. Isso não é egoísmo do outro. É falta de clareza nossa. É a urgência de uma carência antiga, gritando dentro do peito, pedindo por colo, por segurança, por sentido. Mas não é responsabilidade do outro nos oferecer tudo isso. É nossa responsabilidade nos reconectar com esse lugar interno que ficou perdido no tempo, talvez na infância, talvez em um momento de rejeição, talvez no abandono silencioso de quem um dia prometeu nos amar. Quando tentamos curar o outro esperando que ele nos cure, caímos numa armadilha dolorosa. Projetamos nele o que precisamos encontrar em nós: aceitação, amor, dignidade, paz. E enquanto não percebemos isso, seguimos criando relações desequilibradas, onde damos demais e recebemos migalhas, ou onde cobramos demais porque, no fundo, estamos desesperados para sermos vistos. A verdadeira virada acontece quando olhamos para dentro com honestidade
e compaixão. Quando entendemos que nosso valor não está no quanto o outro nos deseja, mas no quanto conseguimos estar inteiros, mesmo quando estamos sós. Quando deixamos de usar as relações como muletas e passamos a usá-los como espelhos, a cura da carência não passa pela tentativa de ser amado o tempo todo. Ela passa pela coragem de se amar profundamente, mesmo quando o mundo não oferece nenhum aplauso. E é só a partir desse lugar de auto-amor, de consciência, de presença menos que conseguimos construir relações verdadeiramente saudáveis, leves, sustentáveis. Relações onde há troca, não dependência. Onde há amor, não vazio disfarçado de paixão. A ilusão de que alguém virá nos salvar. Existe uma fantasia silenciosa que muitos de nós alimentamos, mesmo sem perceber. A ideia de que, em algum momento, alguém especial vai aparecer menos. Alguém que vai nos entender profundamente, que vai nos acolher sem julgamentos, que vai nos proteger do mundo e nos libertar de toda solidão. Essa imagem, tão comum nas histórias, nos filmes, nos contos que ouvimos desde pequenos, se infiltra no nosso inconsciente e molda expectativas sutis, mas perigosas. É como se a dor da carência afetiva pudesse ser anulada por uma presença mágica. Um amor que finalmente vai nos dar aquilo que sempre faltou: estabilidade, afeto contínuo, aprovação incondicional. Mas isso não passa de uma miragem, e quanto mais a perseguimos, mais nos distanciamos da verdadeira fonte de cura, que nunca esteve do lado de fora. Essa esperança de salvação por alguém nos coloca numa posição frágil, a de quem espera, a de quem se molda para ser escolhido, a de quem aceita menos do que merece, só para não perder a chance de ser resgatado. E o problema disso é que, quando essa salvação não vem menos ou vem em forma de relações desequilibradas, codependentes, abusivas, o sentimento de fracasso é ainda mais devastador. É preciso fazer as pazes com a verdade. Ninguém vai nos salvar. E isso, longe de ser motivo de tristeza, é uma das mais libertadoras revelações da vida. Porque a partir do momento em que entendemos que somos nós os responsáveis pela nossa cura, pela nossa transformação e pela construção da nossa paz, paramos de terceirizar a vida. Assumimos o leme e, com isso, encontramos um novo tipo de força, menos uma força silenciosa, serena, que não depende da presença de ninguém para florescer. Reconhecer que a cura está em nós não significa se fechar ao amor. Significa abrir espaço para um amor mais consciente. Amar sem precisar ser salvo. Amar sem se anular. Amar sem se perder. Porque só quando paramos de esperar pelo Salvador é que conseguimos olhar nos olhos de alguém e dizer: eu escolho você. Não porque preciso, mas porque estou inteiro o suficiente para compartilhar o que sou. Essa é uma chave preciosa para curar a carência, abandonar a ilusão do Salvador externo e despertar o cuidador interno. A parte de nós que já sabe o caminho, que já tem a sabedoria, que sabe acolher a própria dor com maturidade e compaixão. A parte que silenciosamente sussurra: você já é suficiente e ninguém pode te dar aquilo que você ainda não se deu. A solidão como professora e não como inimiga. Durante muito tempo, acreditamos que a solidão era um sinal de fracasso, como se estar sozinho fosse uma evidência de que algo está errado conosco, como se a ausência de companhia revelasse uma falha, uma carência, uma falta. Mas e se a solidão não for um castigo? E se ela for, na verdade, uma mestra silenciosa
que se aproxima não para nos ferir, mas para nos ensinar algo essencial, quando nos recusamos a ouvir o que a solidão quer nos mostrar, tendemos a fugir, mergulhamos em distrações, buscamos relações que não nos preenchem. Nos perdemos no barulho das redes sociais, no consumo, nas obrigações, mas toda vez que fugimos dela, fugimos de nós mesmos. Porque a solidão, por mais incômoda que seja no começo, é uma das portas mais profundas para a reconexão interior. Estar só não significa estar vazio. Pelo contrário, é na quietude que começamos a sentir o que realmente habita dentro de nós. É no silêncio que acessamos emoções que estavam abafadas. É na ausência do outro que começamos a perceber quem somos quando ninguém está olhando. Quando não estamos tentando agradar, nem performar, nem pertencer a nada. A solidão, quando acolhida, nos devolve a inteireza. Ela revela o quanto ainda dependemos da validação externa para nos sentirmos dignos. Mostra o quanto construímos uma identidade em função do que os outros esperam. E, ao nos desnudar de tudo isso, nos entrega um presente precioso, a liberdade de sermos o que somos, sem precisar de plateia. Mas isso exige coragem. Coragem para olhar para a dor sem distração. Coragem para sentar em silêncio consigo mesmo. Coragem para atravessar o desconforto inicial até que ele se transforme em autocompreensão. E nesse processo descobrimos algo surpreendente, que é possível encontrar paz na própria companhia, que podemos ser nossos próprios refúgios, que o silêncio não machuca quando o escutamos com amor. A solidão nos ensina a estar conosco com presença. E quando aprendemos isso, deixamos de buscar o outro por necessidade e passamos a nos relacionar por escolha. Relações deixam de ser fuga e passam a ser encontro. Encontramos o outro, mas não para que ele nos complete, e sim para que ele compartilhe da nossa plenitude. Permitir-se passar por esse processo é um ato de profunda maturidade espiritual. É reconhecer que o vazio aparente da solidão, na verdade, está cheio de oportunidades, de cura, de revelação, de renascimento. E quando deixamos de tratar a solidão como uma inimiga, ela deixa de nos machucar e começa a nos libertar. O mito da metade da laranja e o resgate da inteireza. Desde cedo, fomos educados a acreditar que só seremos plenamente felizes quando encontrarmos alguém que nos complete. A ideia de que somos metades à espera de uma outra metade que encaixe perfeitamente alimenta, de forma sutil, uma das maiores armadilhas da carência afetiva. Essa metáfora da metade da laranja pode até soar romântica, mas na prática ela nos fragmenta. E o pior, nos torna emocionalmente dependentes. Essa crença coloca sobre o outro a responsabilidade de nos fazer sentir inteiros. Esperamos que alguém venha preencher nossos vazios, curar nossas feridas, organizar nossa bagunça interna. Mas essa expectativa, por mais comum que seja, é injusta, porque nenhum ser humano, por mais amoroso que seja, é capaz de sustentar a inteireza de outro. E quando tentamos viver assim, inevitavelmente vem a frustração, e junto dela o medo, o controle, a insegurança, o ciúme. A verdade é que a cura da carência afetiva começa quando deixamos de procurar alguém que nos complete e passamos a trilhar o caminho da completude interior. É um retorno à nossa essência, ao que somos sem as máscaras do desejo de agradar, sem a ânsia por aprovação, sem o pânico da rejeição. Somos inteiros desde sempre, menos apenas nos esquecemos disso. Não se trata de viver sozinho,
nem de negar a importância dos vínculos. Amar é essencial e compartilhar a vida com alguém é uma das experiências mais belas que podemos viver. Mas há uma diferença enorme entre se relacionar a partir da carência e se relacionar a partir da plenitude. No primeiro caso, o outro vira um remédio para nossas dores. No segundo, ele se torna um espelho, uma presença que amplifica nossa luz, não uma muleta para nossos vazios. Reconhecer-se inteiro é um processo de reconexão profunda com a própria alma. É olhar para dentro e ver que há valor mesmo nas suas partes espartidas, que há beleza mesmo na sua vulnerabilidade, que há amor mesmo nas cicatrizes. Você não precisa se encaixar em ninguém para ter valor. Você já é suficiente, não porque é perfeito, mas porque é real. Quando você resgata a sua inteireza, suas relações mudam. Você para de implorar por atenção, de se humilhar por migalhas, de aceitar menos do que merece. Você passa a atrair relações mais saudáveis, porque deixa de vibrar na frequência da falta e começa a emanar a energia da presença. A presença de alguém que já se encontrou e, por isso, não se perde mais nos outros. Deixe de buscar a metade da laranja. Você não é uma metade. Você é um pomar inteiro, com frutos que amadurecem a cada ciclo, com raízes que se aprofundam na terra da sua história e com galhos que se abrem para o céu da sua consciência. Reencontre-se com essa inteireza e, quando for tempo de amar, que o amor venha como transbordamento, não como tentativa de preenchimento, quando o outro vira espelho e não muleta. Grande parte da carência afetiva nasce de uma confusão. Esperamos que o outro nos salve, quando, na verdade, ele deveria apenas nos refletir. No desespero por afeto, acabamos transformando relações em remendos emocionais, onde o parceiro ou parceira deixa de ser alguém com quem caminhamos e passa a ser alguém de quem dependemos para caminhar. Quando o outro vira muleta, tudo se desequilibra. Criamos expectativas irreais, idealizamos, nos apegamos a projeções e perdemos a clareza. Essa é a base de muitas relações marcadas por cobranças, culpa e ressentimento. Não por falta de amor, mas porque o amor foi confundido com necessidade. Mas existe outro caminho, um caminho silencioso, mais maduro, onde o outro é visto como um espelho, alguém que reflete o que ainda está em nós por ser olhado, acolhido, curado. Em vez de culpar o outro pelas nossas dores, passamos a observar o que essas dores querem nos dizer. A presença do outro, então, não é mais um alívio passageiro, mas uma oportunidade de evolução. Relacionamentos conscientes não nos livram da dor, mas nos ajudam a compreendê-la. Nos revelam onde ainda sentimos medo de sermos rejeitados, onde ainda carregamos crenças de desmerecimento, onde ainda buscamos validação para nos sentirmos vivos. Quando compreendemos isso, as relações deixam de ser lugar de fuga e se tornam espaço de autoconhecimento. E não há nada mais libertador do que amar alguém e ainda assim saber que você continua sendo você. Que o amor não tira sua liberdade, mas amplia sua capacidade de entrega. Que você pode caminhar ao lado de alguém sem se anular, sem se perder, sem implorar por presença. Isso é maturidade afetiva. Isso é reconciliação com a sua própria história. Quando você começa a se ver como inteiro, o outro deixa de ser necessário para a sua sobrevivência e passa a ser uma escolha para o seu florescimento. Você não se apega por medo de ficar só, você compartilha porque já se sente completo. E nesse espaço, o amor flui com mais leveza, sem gritos, sem cobranças, sem dramas. Olhe para as relações da sua vida hoje. Elas são espelhos que te mostram a sua luz
e a sua sombra? Ou são muletas que te impedem de crescer? Esse reconhecimento é o primeiro passo para transformar sua maneira de amar e ser amado. Preencher-se de dentro para fora, menos o que realmente sustenta. Muitas pessoas vivem como se estivessem famintas de algo que não sabem nomear. Buscam desesperadamente no outro um tipo de alimento emocional que só pode ser gerado internamente. E quanto mais procuram fora, mais se esvaziam por dentro. É como tentar matar a sede com água salgada. Alivia por um instante, mas logo a sede volta ainda mais intensa. Essa é a armadilha da carência. Acreditar que é o outro quem deve preencher os nossos vazios. Quando, na verdade, esse vazio é um chamado da alma para voltarmos ao nosso centro. É um lembrete de que a nossa essência nunca foi falta, menos ela sempre foi presença. Mas uma presença que esquecemos de habitar, preencher-se de dentro para fora, começa com silêncio. Não o silêncio que sufoca, mas o que escuta os medos, os desejos, as memórias. Escuta o corpo, as emoções, os limites. Silêncio é ponte entre a alma e o agora. E quando você silencia, começa a se lembrar do que realmente importa. Sua dignidade, sua paz, sua inteireza. Essa prática não se trata de se isolar, mas de se encontrar. Não é sobre rejeitar o outro, mas sobre se acolher antes. É saber que você pode sim desejar companhia, mas não como quem suplica por migalhas, e sim como quem transborda e convida. E isso muda tudo. Quando você se preenche com presença, as suas escolhas mudam. Você não se envolve com alguém só para não ficar sozinho. Você não aceita migalhas por medo de não ter mais nada. Você não se anula em nome do amor. Pelo contrário, você floresce e quem está ao seu redor sente o perfume da sua integridade. Cultivar esse preenchimento interno exige constância. Pode ser através de um ritual diário de silêncio, de escrita, de respiração, de oração, de contemplação. Não importa a forma, menos importa o encontro consigo. E nesse encontro, você se fortalece, você se basta, você se cura. E o mais bonito de tudo, quando você aprende a se preencher, você se torna um lugar seguro para si e para os outros. As relações passam a ser trocas conscientes e não dependências disfarçadas. Você se torna alguém que ama com maturidade e liberdade. E isso é raro. E isso é belo. Liberdade emocional menos como soltar o controle e confiar no fluxo da vida. A carência afetiva frequentemente nasce da ilusão de controle. Queremos garantir amor, presença, reciprocidade. Queremos certeza de que não seremos abandonados, esquecidos, trocados. E nessa tentativa de controlar o outro, suas atitudes, sentimentos e respostas, menos acabamos nos desconectando de nós mesmos. O desejo de controle, na verdade, é um grito da insegurança pedindo abrigo. Mas existe uma verdade desconfortável e libertadora. Não temos controle sobre o coração de ninguém. E isso não é um problema, isso é liberdade. Soltar o controle não é desistir de amar. É escolher amar sem aprisionar. É confiar que, se o outro estiver realmente alinhado com o seu caminho, ele ficará não porque foi forçado, mas porque foi tocado. E se for embora, também deixará um aprendizado, e não uma ruína. A liberdade emocional nasce quando você entende que não precisa segurar ninguém com força para se sentir seguro. Quando você aprende a ficar com você, mesmo quando o outro vai embora. Quando você percebe que tudo o que é verdadeiro permanece, e tudo o que se vai ensina. Para isso, é preciso cultivar uma nova confiança.
Não mais a confiança no outro, mas a confiança na vida. Confiar no fluxo, confiar que cada perda abre espaço para um ganho invisível. Confiar que a ausência de alguém pode ser o início da presença de si. Isso é um processo. Exige prática. Exige tempo. É como reaprender a respirar depois de anos prendendo o ar. Mas uma vez que você experimenta a leveza de soltar, percebe que viver não precisa ser um esforço constante de controle. Pode ser um ato contínuo de entrega. E quando você solta, começa a caminhar mais leve. As relações se tornam mais genuínas. Você se aproxima das pessoas não pelo medo de perder classe, mas pela vontade de compartilhá-las. Você deixa de usar o amor como âncora e passa a usá-lo como asa. Soltar é um dos maiores atos de fé e também um dos maiores sinais de maturidade emocional. Porque quem solta sabe que tem a si mesmo como lar. E quem é lar para si nunca mais se sente perdido. Um novo modo de se relacionar com a vida. Se você chegou até aqui, saiba, algo em você já começou a mudar. Porque quem ouve com o coração aberto já está permitindo que a cura entre. E curar a carência afetiva não é se tornar frio, nem deixar de precisar de amor. É, na verdade, aprender a se amar de um jeito tão inteiro que o outro deixa de ser muleta, menos, e passa a ser companhia. A verdadeira cura não está em conseguir alguém que te complete, mas em reconhecer que você já nasceu completo. Quando você descobre isso, as relações deixam de ser um esconderijo para suas dores e passam a ser um espelho para sua expansão. Você para de mendigar afeto e começa a oferecer presença. Você para de exigir respostas e começa a ouvir com compaixão. Você para de buscar alguém para te salvar e se torna sua própria salvação. Que você lembre, todos os dias, que sua alma tem um valor que não depende da aprovação de ninguém, que sua companhia vale ouro e quem quiser estar ao seu lado precisa merecer esse privilégio. Que o amor que você tanto procura talvez esteja esperando você se encontrar, para então florescer de dentro para fora. Voltar para si é o maior reencontro que alguém pode viver. E quando você se torna casa, nenhum vazio te assusta, porque dentro de você há tudo o que é essencial: silêncio, coragem, acolhimento e uma paz que não se implora, apenas se cultiva. Que este vídeo seja um lembrete suave, mas firme, de que você pode se libertar, que você pode se curar e que essa jornada começa agora, com um simples gesto: se escolher.